A palavra de Deus nos diz no livro de Josué, capítulo 1, verso 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aqui encontramos, nesse versículo 5, a promessa de Deus de estar na vida de Josué da mesma semelhança que teve na vida de Moisés. E isso também serve para uma aplicação para as nossas vidas, para um conforto espiritual para as nossas vidas, que Deus estaria conosco, que Deus não nos deixaria, que Deus não nos desampararia. E podemos afirmar com bastante segurança que Ele nunca falha. À medida que vamos vendo a história do povo de Israel, quando Isaac, por exemplo, estava na terra de Canaã, nós encontramos em Gênesis, capítulo 26, verso 3, uma promessa da parte de Deus, quando Isaac estava na terra dos filisteus. A palavra nos diz: habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. De maneiras que Deus está se manifestando desde os chamados patriarcas e chegando agora na vida de Josué. Assim como ele tinha sido com Moisés, assim agora Deus seria com Josué. Em Êxodo capítulo 3, verso 12, a mesma promessa é feita para Moisés. Quando Deus fala com Moisés na sarça ardente, diz o texto: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E agora Deus faz essa promessa para Josué numa missão difícil, onde tinha um grande povo para ser conduzido à terra prometida. Deus se apresenta para Josué e faz esta promessa da presença de Deus para com o seu servo. E o Senhor Jesus, Ele nos prometeu também no Evangelho segundo a narrativa de Mateus, no capítulo 28, verso 20, quando ele fala da grande comissão, ele diz, palavras finais, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E dessa maneira, nós temos esta grande promessa. O próprio escritor aos Hebreus, ele fala também a respeito disso,
no capítulo 13 aos Hebreus, verso 5, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então o Senhor, ele tem essa grande promessa e nós estamos numa situação de vida espiritual, às vezes temos dificuldades, às vezes temos verdadeiras batalhas espirituais, mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Nós somos chamados para também estarmos à frente de um povo numeroso, e este povo, assim como foi com o povo de Israel, é um povo às vezes inconstante, é um povo que se desvia das verdades bíblicas, da obediência à palavra do Senhor, e colhem resultados que não são resultados esperados. E dessa maneira nós precisamos recorrer à sabedoria de Deus para podermos estar firmes e assim aqueles que estão na liderança serem verdadeiros exemplos para o povo de Deus. Esta promessa que o Senhor fez para Josué é uma garantia, é uma promessa que nos garante a sabedoria, a prudência que necessitamos. Nós temos lutado com inimigos astutos e poderosos. Nesse versículo de Josué, encontramos o poder, o valor, a coragem e a vitória. Temos uma grande herança para conquistar também. Por meio deste sinal, alcançaremos nosso propósito. O Senhor mesmo está conosco. Seria realmente uma calamidade se o Senhor pudesse falhar, mas como isso jamais acontecerá, nós não precisamos ficar inquietos, duvidosos, mas nós estamos debaixo da fidelidade divina. Em nenhuma ocasião o Senhor nos abandona. Eu serei contigo. Como está a sua vida? Como você tem estado espiritualmente na presença do Senhor? Será que você muitas das vezes fica claudicante de um lado para outro, duvidando das promessas do Senhor? A palavra de Deus é bem clara: serei contigo. Ele não falha, ele não vai te deixar, não vai te desamparar. O Senhor está ao nosso lado, estará em qualquer situações que podemos enfrentar. Às vezes, os amigos podem se afastar de nós, às vezes esperamos alguma ajuda humana, mas isso é passageiro. Mas o Senhor, porém, ele é fiel. Jesus é aquele que está perto de nós, é o Emanuel, e o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Ele está conosco, ele nos dirige. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, de maneira que o seu coração, ele deve permanecer calmo, ele deve permanecer esperançoso. Se tem algumas nuvens negras que se ajuntam muitas das vezes em sua mente, o Senhor Jesus Cristo é aquele que pode dispersá-la, é aquele que manda um vento e assim essas nuvens carregadas de dúvida, de temor, elas vão passar, visto que o Senhor não falhará. E assim
a nossa fé também não pode falhar. E como Ele nunca nos abandonará, nós também não podemos abandonar o Senhor. Ó, que tenhamos uma fé que faça descansar a nossa alma, para que confiemos nas promessas de Deus e assim possamos, como diz aqui no verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Sê forte e corajoso. Vai à frente, o Senhor é contigo neste dia, para que você possa vencer todos os obstáculos que se apresentam diante de nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, que realmente possamos resistir ao dia mau, ao dia que muitas das vezes mostra-nos nuvens carregadas, mas o Senhor é aquele que nos dá esperança, é aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, ó Pai, abençoa o teu povo que está em comunhão contigo nesta hora, em sintonia conosco, que o Senhor possa estar animando a cada um, dando o alimento necessário para superar todas as dificuldades. É a nossa oração, agradecidos, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.